Mas eu acho muito interessante olhar essa questão mesmo, sabe? Porque já que a desculpa é o acompanhamento técnico... Tenta resolver da forma mais prática. Porque se você apresentar o acompanhamento técnico e eles continuarem criando um caso, aí, sei lá, eu entraria ia estar na Defensoria Pública e falar assim, ó, cara, tá acontecendo isso aqui. 5 anos, já trouxe o técnico. Já fiz tudo. Não aceitam nada. Aconteceu isso, e não muda nada. Eu tenho um amigo meu que é da Defensoria Pública, sabe? Eu vou ver se amanhã eu vou estar lá na cidade administrativa e eu vou ver se eu converso essa questão do acompanhamento técnico, essa situação, e vou ver essa questão também do, eventualmente, ser acompanhado por alguém da Defensoria Pública, sabe? Porque é muito absurdo, cara. E vocês acham que, por exemplo, assim, aí agora a pergunta é daqui para cá, né? Por exemplo, na questão do Instagram, né, do trabalho de vocês e tudo, será que a gente consegue, assim, fazer até uma denúncia? E você acha que isso não atrapalharia o nosso processo ou isso contribuiria? Porque se a gente, verdade, a gente tem muito medo. A gente tem muito medo de porque como a gente ainda não entrou, né, não tá e a gente está num contexto governamental que não corrobora para que a gente dê um passo. Não é o momento. Se sempre foi difícil, agora então... Entende? Então, assim... É difícil. Mas a gente tem, sim esse medo. Eu entendo. Sabe? Mas é importante, não dá pra gente ficar mais nesse... Porque a gente tá nesse anonimato. Porque são 5 anos e 4 meses. Aí vão ser 5 e 5, 5 e 6, 5 vai e 10, vai virar uma 11, uma geração. 15, vai ser a próxima geração que não vai E conseguir esse meu resolver. pai, por exemplo, ele tem 72 anos. E não consegue voltar pra cá. Sabe? Meu pai tem Teve que ir pra 72 anos, minha mãe tem 74 anos. Então, assim, eles estão alojados na casa da minha irmã e tudo, mas a casa dele é aqui, ué. Ele não saiu daqui porque ele não quer ficar aqui. Ele não conseguiu ficar aqui. Tendo tido toda uma vida aqui. Exatamente, ele foi retirado daqui. E nos últimos, né, pessoa com 75 anos, nos últimos 5 anos ele não pôde viver onde ele passou 70 anos. Bom, aí já cai um pouco pra minha área. Eu considero super válido trazer opinião pública. Mostrar que tem algo errado acontecendo a partir do uso das redes sociais. Igual o processo a gente hoje fez aquele vídeo de chamada do Matias, né? E que a gente já pensou também de fazer outros vídeos falando de outras histórias do Matias, trazer para a cidade, olha, isso aqui é o Matias, que está aqui há tanto tempo, construindo, fazendo, reverberando na cidade e não sendo reconhecido em várias áreas, né? Então eu penso que trabalhar com a opinião pública, publicizar, porque se chegar algum momento e falar assim, mas vocês estão falando isso agora? Não. Tem 5 anos que nós estamos lutando e tem mais ou menos 1 ano que a gente já está dizendo, correndo atrás, acontecendo. Eu acho que essa possibilidade agora de poder olhar esses outros atores também que podem vir contribuir. Porque a questão aqui não é furar a burocracia. É saber onde que está a burocracia, onde que está a letargia da burocracia. Sabe? E ver se de fato é uma burocracia, né? Porque às vezes nem existe uma burocracia. Foi plantada uma burocracia para poder justificar não resolver, entendeu? Pode ser. Não se sabe, né, quem que denunciou, né? Às vezes. Aquela história do. Você tá falando com quem? Exatamente isso. Que carteirada que foi dada. Exatamente isso. É esse o ponto. Quem que é o amigo, parente, que tá lá dentro do órgão porque a gente não tem público, condição, assim, por exemplo, a gente começou, aí eu lembro que né, os vizinhos vieram aqui, e na época eram os donos mesmo do prédio e tal, aí o pai que toma conta, papá, veio, olhou a obra, no outro dia o fiscal tava aqui. Foi. No outro dia embargou a obra. Isso pra mim é uma memória muito viva e muito dolorida. Uma das questões é exatamente essa situação de propriedade, né? Que pode ser uma dificuldade para talvez fazer as questões de obra e tal, porque não tem uma pessoa que responde, né? Tudo é dividido ainda porque não teve uma divisão real, né? O que eu pediria pra você fazer, Luciano, sei lá, fazer uma lista das coisas que hoje te travam, sabe? Pra ver o que a gente pode fazer. Sabe? Porque, assim, tem coisas, por exemplo, conversando, tem coisas que talvez eu consiga olhar dentro do meu serviço, com outras pessoas e tal, conversar, essas outras pessoas que eu conheço, me apresentar alguém que possa ajudar e tal. Mas é interessante a gente ter mais ou menos hoje o que é que você tá precisando, sabe? Uma sequência, o que tá travando a obra é tal coisa. Igual você me falou, que é a questão do acompanhamento técnico, né? Acompanhamento técnico, como você tá falando. Isso. Então, assim, falar essas coisas, sabe? Pontuar, a gente apresentou o projeto arquitetônico, antes ele foi embargado, mas aí quando a gente apresentou, a justificativa foi essa. A gente quer saber como que a gente faz para poder acabar com esse embargo.
Aí, igual eu tô te falando, pelo que falou que é um acompanhamento, apresenta alguém pra acompanhar. Porque se continuar embargando, o justificativo não é essa. Não, e todo mundo, assim, todo E isso mundo... já tem 5 anos. Isso, todo mundo fala assim, gente, é tempo demais. Gente, é tempo demais, não tem essa... Não que não tenha na história, né? Mas assim, é tempo demais pelo caso, assim, se é o acompanhamento técnico, já tem, então já era para ter resolvido. E assim, não é uma obra faraônica, né? É só Não, é uma reforma de um espaço e um acréscimo. Ah, não, cara. Então, assim, o ideal pra gente seria isso, porque a gente consegue ver que cada um consegue colaborar. Por exemplo, o Marco com essa questão de engajamento de Instagram, essas coisas todas. Porque eu acho, eu tenho pra mim o seguinte, quando a gente conversa lá, porque eu atendo muito público baixa renda, essas coisas lá na Coab mesmo e tal, e o que isso ficou muito evidente, que a pessoa ela tem essa dificuldade de acessar, às vezes, o poder judiciário, com medo mesmo, sabe? Porque às vezes você conversa com alguém e fala assim, não, eu vou te processar. Mas a questão do processar é um direito da pessoa. Isso sempre quando eles falavam com a gente, falavam assim, não, porque eu vou entrar na justiça. Cara, eu falo com eles, ó, eu vou te falar o seguinte, se você acha que você tem um direito, você tem que correr atrás do seu direito. Vai na justiça, a justiça vai te falar se você tem direito ou não. Eu só estou falando que eu não posso fazer porque não dá. Então, assim, eu não sou do tipo que vai falar assim, ó, não acho que você tem que denunciar, porque pode ser pior. Infelizmente, eu não sei exatamente o tanto que o entorno te trava nessa situação, né, de tipo, a dificuldade em volta, o pessoal não concordar muito com a situação aqui, como isso te afeta, e querendo ou não, quem vai continuar vivendo aqui é você. Então não sei como que mudaria o seu dia a dia e tal. Isso é uma coisa que é muito pessoal, sabe? A gente tem essa noção, por exemplo, a gente podia denunciar. Só que eu não sei, por exemplo, o que isso vai te afetar, entendeu? Então eu não sei se convém. Isso é uma coisa que você tem que pensar, mas eu sou um que fala, se você acha que tem, vai e faz. Só que é uma coisa que precisa ser muito bem pensada, exatamente por causa de tudo que pode desenrolar a partir daí. Então eu acho assim, acho que o ideal seria dar mais uma chance para tentar resolver o trâmite normal que eles pediram, né? A questão para poder regularizar a obra e tal. E se isso não andar no trâmite normal, a gente tentar uma coisa via justiça mesmo. Falar, ó, gente, a gente está tentando resolver aqui e a prefeitura embargou com esse motivo. Quando a gente resolve esse motivo, ela apresenta um outro. E nisso já vai para mais de 5 anos parar.